Eu achei que pegar minha esposa me traindo era a pior coisa que poderia acontecer nos nossos 21 anos de casamento. Eu estava errado. O e-mail que ela me mandou um ano depois do divórcio revelou uma traição tão devastadora que me fez questionar tudo o que eu pensava saber sobre a mulher com quem eu tinha dividido a minha vida. Meu nome é Renato Figueiredo. Tenho 52 anos, e até 3 anos atrás eu achava que tinha tudo nos trilhos. Construí a Figueiredo Distribuidora de Máquinas do zero, transformando-a numa operação multimilionária, fornecendo equipamentos pesados e maquinário industrial para fábricas e plantas de produção em São Paulo, Minas Gerais e no interior do Paraná. 26 anos de jornadas de 16 horas, jantares perdidos e ligações de fim de semana tinham valido a pena. A empresa ia bem, meus 2 filhos, Rodrigo e Sabrina, eram bons alunos, e minha esposa Cláudia parecia contente com a nossa vida confortável no Alphaville, em Barueri. Aquela terça-feira de outubro começou igual a qualquer outra. Eu tinha acabado de fechar um contrato com uma usina de aço em Sorocaba, um pedido que valia quase 2 milhões de reais. Estava animado, planejando levar a Cláudia para jantar num lugar bonito para comemorar, talvez reavivar aquela chama que tínhamos perdido no caminho. Cheguei em casa por volta das 19h30, mais tarde do que o normal, mas nada fora do comum para mim. A casa estava estranhamente quieta quando entrei. Normalmente a Cláudia deixava a TV ligada na cozinha enquanto preparava o jantar, ou eu ouvia Sabrina praticando violão lá em cima. Cláudia? Você tá em casa? Chamei, deixando minha pasta na entrada. Silêncio. Atravessei a sala em direção à cozinha, afrouxando a gravata. Foi então que ouvi uma risada vindo de cima. Mas não era o tipo de risada que eu estava acostumado a ouvir da minha esposa. Era diferente, íntima, do jeito que ela costumava rir comigo quando a gente estava namorando. Meu estômago apertou enquanto eu subia as escadas, cada degrau parecendo mais pesado que o anterior. O som vinha do nosso quarto, e a porta estava levemente aberta. Me aproximei devagar, sem querer acreditar no que meu instinto estava me dizendo. Pela fresta da porta, vi a Cláudia sentada na nossa cama usando um roupão de seda que eu tinha dado de presente no aniversário dela. Ela segurava o celular, claramente numa chamada de vídeo com alguém. Sua linguagem corporal era relaxada, quase provocante, de um jeito que eu não via direcionado a mim fazia anos. Mal posso esperar para te ver nesse fim de semana, Cláudia dizia para quem estava na tela. Faz tempo demais desde a nossa última viagem. Meu sangue esfriou. Viagem? Que viagem? Eu sei, meu bem, veio a voz de um homem pelo alto-falante do celular. Tenho pensado em você o tempo todo desde Campinas. Campinas. O congresso de decoração que ela tinha participado no mês passado, aquele em que ela dizia estar fazendo networking com fornecedores potenciais para a consultoria de design de interiores dela. Fiquei parado no corredor, vendo minha esposa de 21 anos flertando com outro homem na cama que a gente dividia. Ela ainda não tinha me notado, absorta demais na conversa para sentir minha presença. Cláudia, disse eu baixinho, empurrando a porta. Ela se virou tão rápido que quase deixou o celular cair, o rosto ficando branco quando me viu ali parado. A culpa nos olhos dela me disse tudo o que eu precisava saber. Renato? Isso não é o que parece, ela gaguejou, encerrando a chamada rapidamente. Mas eu já tinha ouvido o suficiente. A intimidade casual, a menção de viagens que eu não sabia de nada, o jeito que ela estava radiante ultimamente, as peças de um quebra-cabeça que eu vinha inconscientemente ignorando de repente se encaixaram. Não gritei nem atirei coisa nenhuma como se vê nos filmes. Em vez disso, só fiquei olhando para ela, me sentindo como se estivesse encarando uma estranha usando o rosto da minha esposa. Quem era esse? Perguntei, com a voz surpreendentemente calma. Cláudia apertou o celular contra o peito, a boca abrindo e fechando sem conseguir formar palavras. Aquele silêncio me disse tudo. Saí daquele quarto sem dizer mais nada. Não havia nada que a Cláudia pudesse dizer que fizesse sentido do que eu tinha acabado de presenciar, e eu não ia dar a ela a chance de tecer mais mentiras. Fui direto para o meu escritório em casa e servi uma dose de uísque. Minhas mãos tremiam enquanto levava o copo aos lábios. 21 anos de casamento, e eu tinha flagrado minha esposa com outro.
A pior parte nem era a traição em si, era perceber há quanto tempo eu tinha estado vivendo num paraíso de ilusões. Por volta da meia-noite, a Cláudia bateu suavemente na porta do escritório. Renato, a gente precisa conversar, disse ela pela porta. Não, a gente não precisa, respondi, sem tirar os olhos dos relatórios financeiros que eu fingia estar lendo. Ela abriu a porta assim mesmo e entrou, agora vestida com calça e blusa. Os olhos estavam vermelhos, mas eu não conseguia dizer se era de choro ou só de cansaço. O que você viu hoje à noite? É complicado, Cláudia começou. Finalmente ergui os olhos para ela. Complicado? Você estava em chamada de vídeo com outro homem falando de viagens que eu não sabia que você tinha feito. Me parece bem claro. A Cláudia sentou na cadeira do outro lado da minha mesa sem ser convidada. Você não entende a situação que a gente estava vivendo, Renato. A gente não é feliz faz anos. A gente apoiei o copo com mais força do que o necessário. Não me arraste para dentro da sua justificativa para trair. Quando foi a última vez que a gente saiu juntos? A Cláudia revidou. Quando foi a última vez que você me perguntou como foi o meu dia? Você chega em casa, janta em silêncio e desaparece nesse escritório até a hora de dormir. Me levantei, sentindo a raiva crescer. Eu tenho trabalhado sem parar para sustentar essa família. Cada jornada de 16 horas, cada jantar perdido, cada ligação de fim de semana foi por você e pelos filhos. Sustentar não é o mesmo que estar presente, disse a Cláudia, a voz ficando mais afiada. Eu precisava de um marido, não só de um pagador. Então você foi achar um em outro lugar. Contornei a mesa para ficar de frente para ela. Há quanto tempo isso está acontecendo? Amigos, por favor avaliem nos comentários se vocês gostaram da nova voz do narrador. A Cláudia desviou o olhar. Começou só como conversa. Online. Uns 6 meses atrás. 6 meses. Senti como se tivesse levado um soco no estômago. E a viagem para Campinas, foi quando vocês se encontraram pessoalmente pela primeira vez? Foi, ela admitiu. Meu Deus, Cláudia. Passei as mãos pelo cabelo. Você tem ideia do que fez? Com a gente? Com o Rodrigo e a Sabrina? Os filhos não precisam ficar sabendo de nada, a Cláudia disse rapidamente. A gente pode resolver isso. Fazer terapia de casal. Eu cometi um erro. Um erro, interrompi. Erro é esquecer de pagar uma conta. Isso foi uma escolha. Várias escolhas, ao longo de 6 meses. A Cláudia se levantou, as lágrimas começando a escorrer. Eu sei que te machuquei. Mas eu me sentia sozinha. Invisível no meu próprio casamento. Você se sentia invisível porque escolheu se afastar, disse eu, a voz firme apesar da fúria que crescia dentro de mim. Em vez de conversar comigo sobre os problemas do nosso casamento, você foi buscar atenção em outro lugar. E agora, o que vai ser? Perguntou a Cláudia, abraçando a si mesma. Olhei para essa mulher com quem eu tinha dividido minha vida por mais de 2 décadas e percebi que não a conhecia de jeito nenhum. A Cláudia que eu tinha me casado nunca teria feito isso. Mas talvez aquela Cláudia nunca tivesse realmente existido. Agora você dorme no quarto de hóspedes, disse eu. Amanhã a gente decide o que vem a seguir. Mas lá no fundo, eu já sabia o que vinha a seguir. Certas traições não têm perdão. E certa confiança, uma vez quebrada, nunca mais se reconstrói. Na manhã seguinte liguei para o meu advogado antes mesmo de a Cláudia acordar. O doutor Márcio Teixeira cuidava dos meus contratos empresariais fazia anos, e eu confiava que ele seria direto comigo. Renato, sinto muito com essa situação, disse ele ao telefone. Há quanto tempo isso está acontecendo? 6 meses que ela admitiu, respondi, sentado no escritório com a porta trancada. Mas estou começando a achar que pode ser mais. Houve sinais que eu ignorei, noites trabalhando até tarde em projetos de design, fins de semana viajando para ver clientes que pareciam excessivos. Ela está distante faz mais de 1 ano. O senhor quer tentar uma terapia de casal primeiro? Não, disse eu sem hesitar. Eu a flagrei, doutor Márcio.
Não tem volta. Depois de desligar, fiz algo que provavelmente deveria ter feito meses antes. Comecei a prestar atenção nos detalhes. Extrato do cartão de crédito dela. Fatura do celular. Agenda. O que encontrei me deixou com o sangue fervendo. Cobranças de hotel em Campinas que eu não sabia nada. Jantares caros para dois quando ela dizia estar comendo sozinha. Ligações pro mesmo número durando horas, sempre feitas quando eu estava no trabalho. Mas o que realmente me pegou foi quando encontrei recibos de roupas íntimas que eu nunca tinha visto ela usar, Licenza, Hope, centenas de reais em peças que certamente não eram para meu benefício. Quando a Cláudia desceu por volta das 10, me encontrou sentado na mesa da cozinha com uma pilha de extratos espalhados na frente. O que é tudo isso? Ela perguntou, pegando o café. Os seus hábitos de consumo, disse eu, sem olhar para cima. Leitura interessante. O rosto da Cláudia ficou pálido quando ela avistou os recibos de hotel. Renato, eu posso explicar. Pode. Me levantei, segurando um dos recibos. Hotel em Campinas, dia 15 de setembro. Você me disse que estava hospedada no Hotel do Congresso. Eu estava, disse a Cláudia com voz fraca. O congresso era no Transamérica, respondi. Eu verifiquei. A Cláudia caiu pesada na cadeira do outro lado da mesa. Pela primeira vez desde que essa bagunça toda começou, ela parecia verdadeiramente derrotada. Quanto tempo? Perguntei. E não me minta mais. Estou cansado de mentira. 2 anos, ela sussurrou. 2 anos. A traição me acertou como um golpe físico. Meu Deus, Cláudia. 2 anos. Começou online, ela disse, as lágrimas escorrendo agora. Só conversa no começo, depois chamadas de vídeo. A primeira vez que a gente se encontrou pessoalmente foi no ano passado, na tal viagem de trabalho para Florianópolis. Fiquei olhando para ela. Tinha sim uma viagem para Florianópolis. Eu tinha acreditado completamente. Senti alguma coisa dentro de mim se desligar, não de raiva, mas com uma clareza fria e definitiva. Isso não era só uma traição. Era uma vida dupla. Por 2 anos ela tinha me olhado nos olhos e mentido todo dia. Quero que você saia, disse eu baixinho. Arrume suas coisas e vai para casa dos seus pais. Vou pedir pro Dr. Márcio preparar os papéis de separação. A Cláudia me olhou com olhos desesperados. E o Rodrigo e a Sabrina? E o que? Perguntei. Você devia ter pensado neles antes de decidir destruir a família. O Rodrigo foi o primeiro a perceber. Com 17 anos, ele era esperto o suficiente para notar a tensão em casa e inteligente o suficiente para juntar as peças quando ouviu parte de uma conversa telefônica entre a Cláudia e a mãe dela. Ele me encurralou na garagem no sábado de manhã enquanto eu trabalhava no meu carro, coisa que eu fazia quando precisava pensar fazendo alguma coisa com as mãos. Pai, disse o Rodrigo, encostado na bancada. A mãe tá traindo o senhor. Parei o que estava fazendo e olhei para o meu filho. Ele tinha os meus olhos, mas o queixo teimoso da Cláudia, e naquele momento parecia mais velho do que seus 17 anos. O que te faz perguntar isso? Disse eu com cuidado. Pai, vamos lá, respondeu Rodrigo. A mãe tá na casa da vovó faz 3 dias. O senhor tá com cara de quem perdeu alguém. E eu ouvi ela no telefone ontem se desculpando para alguém chamado Tiago. Tiago. O nome me acertou como um soco no estômago. Então era assim que ela o chamava. Larguei a chave inglesa e encarei meu filho. O Rodrigo merecia a verdade, ou pelo menos o máximo dela que eu conseguia dar sem destruir a relação dele com a própria mãe. Sim, disse eu simplesmente. Ela tá. O Rodrigo assentiu como se já esperasse essa resposta. Há quanto tempo? 2 anos. Caramba, disse Rodrigo. Depois me olhou com ar de desculpa. Desculpa, pai. Tá bem, filho. Eu tenho pensado coisas piores que isso. Ficamos em silêncio por um momento, os dois processando o que isso significava para nossa família. E agora o que vai acontecer? Perguntou o Rodrigo. Ainda não sei, admiti. Sua mãe e eu vamos nos separar.
Provavelmente divorciar. Mas isso não muda nada entre vocês dois e a gente. A Sabrina ainda não sabe, né? Perguntou Rodrigo. Não. E prefiro contar para ela junto com a sua mãe, quando for a hora certa. O Rodrigo pegou uma das minhas ferramentas, virando-a nas mãos. Eu não tô surpreso, sabe? Com a mãe. Aquilo me pegou de surpresa. Como assim? Ela tá diferente no último ano, explicou Rodrigo. Feliz de um jeito que não incluía a gente, se fizer sentido. Como se tivesse um segredo que a fazia sorrir. A observação do meu filho doeu porque era precisa demais. A Cláudia tinha mesmo estado radiante ultimamente, e eu tinha sido ingênuo o suficiente para achar que era porque ela estava contente com a nossa vida. Você tá bem? Perguntei ao Rodrigo. Ele deu de ombros. Tenho 17 anos, pai. Ano que vem vou para a faculdade de qualquer jeito. Mas a Sabrina vai ficar destruída com isso. A gente vai ajudar ela a atravessar, disse eu. É, concordou Rodrigo. Depois me olhou diretamente. Para o que vale, pai, eu não culpo o senhor. Eu vejo o quanto o senhor trabalha pela gente. Vindas do meu filho, aquelas palavras significavam mais do que qualquer desculpa que a Cláudia pudesse oferecer. A Cláudia foi morar com os pais dela, mas isso não a impediu de tentar manipular a situação. Ela ligava sem parar, mandava mensagens longas explicando quanto sentia, e até apareceu no meu escritório 2 vezes tentando me convencer a dar uma segunda chance. O que ela não sabia era que eu tinha contratado um detetive particular. O César Nogueira veio recomendado pelo Dr. Márcio, ex-delegado da Polícia Civil, especializado em casos de família. Em uma semana, ele tinha descoberto mais do que eu esperava. A sua esposa tem sido muito ativa, disse César, sentado do outro lado da minha mesa com uma pasta grossa nas mãos. Esse homem com quem ela tá, chama-se Tiago Cavalcante. Tem 38 anos, é divorciado, trabalha com vendas de equipamentos médicos. Como eles se conheceram? Perguntei. Aplicativo de encontros, respondeu César. Ela criou um perfil 2 anos e meio atrás usando o nome de solteira dela. 2 anos e meio. Mais tempo ainda do que ela tinha admitido para mim. Tem mais, continuou César, abrindo a pasta. Os registros bancários mostram que ela abriu uma conta corrente separada 18 meses atrás. Ela tem desviado dinheiro da conta conjunta de vocês, valores pequenos, mas constantes. Em torno de R$ 3.000 por mês. R$ 3.000 por mês. O que ela tá usando esse dinheiro? Hotéis. Restaurantes. Roupas. Presentes para ele, disse César. E tem mais uma coisa que o senhor precisa ver. Ele me entregou uma foto que fez meu estômago afundar. A Cláudia e Tiago Cavalcante num restaurante, intimamente próximos. Mas não era isso que me chocou. Era o carimbo de data e hora. A foto tinha sido tirada 3 semanas atrás, depois que eu já tinha flagrado e a botado para fora de casa. Ela ainda tá vendo ele, disse eu. Nunca parou, confirmou César. Eles se encontraram 2 vezes só essa semana. Fiquei encarando a foto, sentindo qualquer simpatia que ainda tinha pela Cláudia evaporar completamente. Ela tinha me implorado perdão enquanto continuava vendo o amante às minhas costas. Mais uma coisa, disse César. Cavalcante já foi casado 2 vezes antes. Os 2 casamentos terminaram por causa das traições dele. A sua esposa não é a primeira vítima dessa história. Naquela noite sentei o Rodrigo e a Sabrina para ter a conversa que eu mais temia. Eu e sua mãe vamos nos divorciar, disse eu com calma. A Sabrina, minha filha de 14 anos, começou a chorar imediatamente. É por nossa causa? Não, meu bem, disse eu, puxando ela para perto. Isso não tem nada a ver com vocês dois. Às vezes os adultos fazem escolhas que machucam as pessoas que amam. O Rodrigo, que já sabia a verdade, passou o braço em volta da irmã. A mãe tomou umas decisões muito ruins, Sabrina. O pai não é quem errou. Vocês não conseguem resolver? Perguntou a Sabrina entre soluços. Tem coisas que não têm conserto, disse eu, o coração partido por ela.
Mas o que não vai mudar é o quanto eu e sua mãe amam vocês dois. No dia seguinte, a Cláudia apareceu em casa enquanto eu estava no trabalho e as crianças na escola. Quando cheguei em casa, a encontrei no meu escritório mexendo em pastas da empresa. "O que você está fazendo?" exigi. Ela se virou sobressaltada, segurando algumas pastas minhas. "Eu tenho o direito de saber sobre as nossas finanças." "As nossas finanças." Tirei as pastas das mãos dela. "Você quer dizer as finanças das quais você tem desviado dinheiro faz 2 anos?" O rosto dela ficou pálido. "Eu não sei do que você está falando." Fui até a minha mesa e peguei os extratos bancários que o César tinha me passado. R$ 3.000 por mês, Cláudia. Por 2 anos. São R$ 72.000 que você tirou da nossa família para bancar a sua traição. A compostura da Cláudia finalmente desmoronou. Eu precisava desse dinheiro. "Você não entende como tem sido viver com você." "Viver comigo?" perguntei incrédulo. "Eu não sou quem está traindo, mentindo e desviando dinheiro." "Você é frio, Renato", disse a Cláudia, a voz subindo. "Você chega em casa. Trabalha. Dorme. Quando foi a última vez que você me disse que me amava?" "Quando foi a última vez que você me deu um motivo?" rebati. A pior parte da traição da Cláudia não era só a devastação pessoal, eram as implicações profissionais. Ela tinha cuidado da parte contábil da Figueiredo Distribuidora pelos últimos 5 anos, e agora eu tinha que questionar tudo. Passei o fim de semana revisando cada registro financeiro, cada nota fiscal, cada transação que ela tinha tocado. O que encontrei me deixou mal. Ela também tinha desviado dinheiro da empresa. Valores pequenos no começo, 500 aqui, 1.000 ali, lançados como despesas operacionais ou pagamentos a fornecedores que nunca tinham acontecido de verdade. Ao longo de 3 anos, ela tinha roubado quase R$ 120.000 da empresa. Na segunda de manhã liguei imediatamente para o Dr. Márcio. "Desvio de verba empresarial é crime", disse o Dr. Márcio depois que eu expliquei o que tinha descoberto. "Ela pode responder criminalmente por isso." "Eu não quero destruir ela", disse eu. "Mas também não posso deixar isso passar." "O senhor precisa se proteger e proteger o seu negócio", aconselhou o Dr. Márcio. "Registre um boletim de ocorrência. Documente tudo. Se não tomar providência, o senhor pode ser visto como conivente." Naquela tarde tive que ter uma das conversas mais difíceis da minha vida, com meu sogro, seu Valdemar Nascimento. Seu Valdemar tinha 71 anos, era metalúrgico aposentado que sempre me tratou como o filho que ele nunca teve. Ele tinha me ajudado a fechar meu primeiro grande contrato 20 anos atrás, e eu o respeitava mais do que quase qualquer outro homem que eu conhecia. Sentamos na sala da casa dele e eu expus tudo: a traição, o dinheiro roubado, as mentiras. Seu Valdemar ouviu sem interromper, o rosto curtido ficando mais duro a cada revelação. "Quanto ela levou?" ele perguntou por fim. "Da empresa, 120.000. Das nossas contas pessoais, outros 72. Seu Valdemar ficou quieto por um longo momento. Depois pegou seu talão de cheques. "O que o senhor está fazendo?" perguntei. "Estou escrevendo um cheque para você de R$ 80.000, disse seu Valdemar, com a voz firme. "Minha filha roubou de você. Isso cai sobre mim." "Seu Valdemar, o senhor não precisa." "Quero", ele interrompeu. "Chame de empréstimo se ficar mais fácil. Mas não vou ficar de braços cruzados enquanto ela derruba o que você construiu." Ele levantou os olhos do talão. "Você tem sido mais filho para mim do que ela tem sido filha." Ele me entregou o cheque, e eu vi que as mãos dele tremiam levemente. Aceitei. Parecia a transação mais honesta que eu tinha tido em meses. "Tem mais uma coisa que você deve saber", disse seu Valdemar. "Eu e a mãe da Cláudia estamos tirando ela do testamento. O que ela fez com você e com esses filhos é imperdoável." A lealdade do meu sogro significou para mim mais do que ele jamais saberia. E me mostrou algo importante: até o pai dela reconhecia que o que a Cláudia tinha feito era além de qualquer redenção.
2 semanas depois de entrar com o processo de divórcio, descobri que a Cláudia e o Tiago Cavalcante tinham escalado o relacionamento deles de um jeito que ameaçava tudo que eu tinha construído. O César me ligou no trabalho com uma notícia urgente. Renato, temos um problema. Cavalcante tem fotografado documentos financeiros seus. Alguém está passando para ele informações internas sobre a sua empresa. Que tipo de informação? Perguntei, sentindo um frio na espinha. Lista de clientes, contratos com fornecedores, margens de lucro. O tipo de coisa que pode destruir a sua vantagem competitiva se cair nas mãos erradas. A Cláudia tinha acesso a tudo isso antes de eu mandá-la embora, disse eu. É o que eu suspeito também, confirmou César. A questão é o que Cavalcante está planejando fazer com isso. Fiquei sabendo no dia seguinte, quando 3 dos meus maiores clientes ligaram para cancelar os contratos. Cada um deu o mesmo pretexto vago sobre reavaliar a cadeia de fornecimento. Quando pressionei o Maurício Santos, da Metal Minas, um homem com quem eu fazia negócio havia 15 anos, ele finalmente me disse a verdade. Renato, alguém tem ligado para o nosso setor de compras, disse Maurício com relutância. Oferecendo os mesmos equipamentos que você fornece, mas 20% mais barato. Eles sabiam detalhes dos nossos contratos atuais que só você deveria saber. Quem estava ligando? Perguntei, embora já suspeitasse. Um cara chamado Cavalcante. Disse que trabalhava para uma nova distribuidora chamada Superior Máquinas e Equipamentos. O sangue ferveu. Tiago Cavalcante não estava só passando por cima da minha vida pessoal. Ele estava usando informações que a Cláudia tinha dado para ele para destruir minha empresa. Liguei para o Dr. Márcio imediatamente. Isso é concorrência desleal com o uso de segredo empresarial, disse o Dr. Márcio. É crime. Podemos detê-lo e processar por danos expressivos. Faz isso, disse eu sem hesitar. O que for preciso. Naquela noite sentei o Rodrigo e a Sabrina para mais uma conversa difícil. Filhos, preciso que vocês saibam que o amigo da sua mãe está tentando prejudicar a nossa empresa, disse eu com cuidado. O Rodrigo cerrou o maxilar. Como assim? Ele está usando informações que só alguém de dentro da nossa família saberia para roubar nossos clientes. A mãe passou para ele, disse a Sabrina, com a voz pequena. É o que parece, admiti. O Rodrigo se levantou, indo até a janela. Então ela não está só te traindo. Ela está tentando destruir tudo o que a gente tem. Sua mãe tomou decisões muito ruins, disse eu. Mas a gente vai reagir. O que a gente pode fazer? Perguntou Rodrigo. Vamos mostrar que a família Figueiredo não abaixa a cabeça para ninguém. Na manhã seguinte fui para a ofensiva. Em vez de só me defender, liguei para cada cliente que Cavalcante tinha contactado e fiz uma oferta que ninguém recusaria, contrato de 5 anos com 15% abaixo das minhas tarifas atuais, com garantia de igualar qualquer preço de concorrente durante o período. Me custou lucro no curto prazo, mas segurou minha base de clientes e cortou Cavalcante na raiz. Depois a equipe jurídica do Dr. Márcio entrou com a ação. A petição, concorrência desleal com uso de segredos empresariais combinada com a documentação de desvio que a gente já tinha construído, chegou às publicações do setor por meio do processo público no tribunal. 3 veículos especializados rodaram matérias naquela semana. Em poucos dias, a reputação de Cavalcante no mercado estava destruída e a Superior Máquinas e Equipamentos tinha perdido toda a credibilidade que brevemente tinha conquistado. Mas a Cláudia não tinha terminado. O próximo movimento da Cláudia foi tão calculado que me fez perceber que eu nunca tinha verdadeiramente conhecido a mulher com quem eu tinha sido casado. Ela entrou com um pedido de medida protetiva, alegando que eu tinha feito ameaças a ela e que ela temia pela própria segurança. O Dr. Márcio me ligou no escritório com a notícia, com voz sombria. Ela alega que você a ameaçou emocionalmente e que tem medo de que você possa partir para a violência. Há uma audiência marcada para amanhã. Isso é absurdo, disse eu. Faz 2 semanas que não falo com ela. Tudo passa pelo senhor. Eu sei. Mas o juízo é obrigado a levar a sério as alegações até que sejam examinadas.
Naquela noite tive que explicar pro Rodrigo e pra Sabrina por que um oficial tinha aparecido para entregar documentos na nossa porta. Pai, o senhor nunca machucou a mãe, disse a Sabrina, lágrimas nos olhos. Eu sei, meu bem, disse eu, puxando ela para perto. Mas às vezes as pessoas mentem quando estão desesperadas. O Rodrigo estava furioso. Ela tá tentando te fazer parecer o vilão para conseguir mais no acordo. Talvez, concordei. Mas a gente vai enfrentar isso do jeito certo, com a verdade e com provas. A audiência no dia seguinte foi uma encenação. A Cláudia subiu ao depoimento e pintou um retrato de anos de abuso emocional, de um marido que tinha ameaçado arruiná-la financeiramente e que ela temia que pudesse partir para a violência. Ela era uma atriz convincente, preciso reconhecer. Lágrimas nos momentos exatos. Voz tremida quando descrevia o seu medo de mim. Mas o Dr. Márcio estava preparado para ela. Dona Cláudia, disse o Dr. Márcio durante o exame cruzado, não é verdade que a senhora tem mantido um relacionamento com o Sr. Tiago Cavalcante por mais de 2 anos? Isso não tem nada a ver com... Por favor, responda a pergunta. A senhora tem mantido uma relação extraconjugal? Sim, mas... E não é verdade que esse Sr. Cavalcante tem usado informações confidenciais sobre a empresa do seu marido, informações que a senhora forneceu, para roubar os clientes dele? O advogado da Cláudia fez uma objeção, mas o estrago estava feito. O juiz conseguia ver exatamente do que se tratava aquilo. E Dona Cláudia, continuou o Dr. Márcio, quando exatamente ocorreram essas ameaças alegadas? Por que as comunicações do meu cliente com a senhora nas últimas 2 semanas foram conduzidas inteiramente por meio de advogados? Tenho a correspondência aqui. A história da Cláudia começou a se desfazer sob exame. Ela não conseguia fornecer datas específicas, palavras específicas, nem uma única testemunha das supostas ameaças minhas. O juiz indeferiu o pedido de medida protetiva. Dona Cláudia, disse o juiz com firmeza, fazer falsas alegações num processo de divórcio é uma questão séria. Estas afirmações parecem motivadas pelo acordo financeiro e não por preocupações genuínas de segurança. Saindo daquele fórum, me senti como se tivesse vencido uma batalha importante. Mas também entendi, completa e definitivamente, que a Cláudia estava disposta a destruir minha reputação, minha relação com meus filhos e minha posição na comunidade para conseguir o que ela queria. A mulher com quem eu tinha me casado tinha desaparecido, substituída por alguém que não recuaria perante nada. Mas ela tinha subestimado o homem errado. 6 meses depois do divórcio ser homologado, tomei a decisão que poria fim definitivamente às manobras da Cláudia. Ela tinha lutado incansavelmente contra o acordo financeiro, alegando ter direito a mais apesar de tudo que tinha vindo à tona, o desvio, a traição, as falsas acusações. O que ela não sabia era que eu tinha planejado cuidadosamente durante semanas. Reestruturei minhas participações empresariais numa nova sociedade, Figueiredo e Filho Distribuição Industrial. O Rodrigo tinha acabado de completar 18 anos. Ele se tornou sócio com 51%, um arranjo legal, completamente documentado, elaborado pelo Dr. Márcio com o Rodrigo presente e consentindo. Todos os equipamentos, contratos e relações com clientes foram transferidos para a nova pessoa jurídica. A Cláudia receberia a parte determinada pela vara de família do que a empresa antiga valia no papel, mas aquela empresa não tinha mais ativos reais. Isso é legal? Perguntou o Rodrigo no escritório do advogado. Completamente, confirmou o Dr. Márcio. Seu pai está transferindo ativos para uma nova sociedade constituída depois que o casamento terminou. A Cláudia não tem direito sobre o que não existia durante o casamento. Tudo está devidamente documentado e dentro da lei. A Cláudia contratou 3 advogados diferentes tentando contestar a reestruturação. Cada um disse a ela a mesma coisa. O capítulo final chegou quando seu Valdemar faleceu 8 meses depois do nosso divórcio. Numa reunião de família pouco antes, ele aparentemente tinha deixado clara sua posição para todos os parentes. A Sabrina me contou sobre isso num jantar. Vovô falou para todo mundo que a mãe envergonhou a família inteira, disse a Sabrina baixinho. Que ela escolheu um estranho em vez dos próprios filhos. Seu Valdemar tinha cumprido a palavra sobre o testamento. Quando ele se foi, a Cláudia descobriu que sua herança,
quase R$ 800.000, tinha sido redirecionada integralmente para o Rodrigo, para Sabrina e a um fundo de bolsas de estudo que seu Valdemar tinha criado em nome dos netos. Mesmo depois de partir, ele ainda protegia seus netos. A reestruturação também me permitiu fazer algo que eu sempre quis, tornar o Rodrigo um sócio de verdade. Com 18 anos, ele já mostrava os instintos e a garra de trabalho que me lembravam de mim mesmo na sua idade. Filho, você mereceu isso, disse eu no dia em que assinamos os papéis finais da sociedade. Você ficou do meu lado quando mais importava. Quando a Cláudia entendeu o quadro completo do que tinha acontecido, era tarde demais. Ela tinha perdido não só o casamento e o respeito dos filhos, mas a sua segurança financeira e o legado da família. A mulher que achava que poderia ficar com tudo acabou sem quase nada. Um ano depois do divórcio ser homologado, recebi um e-mail que mudou tudo o que eu pensava saber sobre o meu casamento. Era uma quinta-feira à noite e eu estava tarde no escritório quando a mensagem apareceu na minha caixa de entrada. O assunto me apertou a garganta, a verdade que você merecia saber há anos. O e-mail era da Cláudia. Renato, ele começava. Eu sei que você me odeia, e você tem todo o direito. Mas há algo que eu deveria ter te dito há muito tempo, e eu não consigo mais carregar esse segredo. A traição com o Tiago não foi a primeira. Eu tenho sido infiel a você por 14 anos, desde que a Sabrina tinha pouco mais de 1 ano. Você trabalhava sem parar, construindo a empresa, e eu me sentia invisível. Conheci alguém pela internet, e isso virou um relacionamento físico que durou quase 2 anos. Depois que aquilo terminou, houve outros. Casos curtos, encontros de fim de semana, homens que eu conhecia pelo trabalho. Minhas mãos tremiam enquanto eu continuava a ler. Eu sei que isso não muda nada agora. Mas eu precisava que você entendesse que os problemas no nosso casamento não começaram com o Tiago. Eu deixei de ser fiel muito antes de você suspeitar de qualquer coisa. Ela passou a detalhar traições específicas, mentiras específicas, momentos específicos em que eu tinha sentido que algo estava errado e me convencido de que estava sendo paranoico. Cada viagem de trabalho. Cada noite de saidinha com amigas. Cada fim de semana que ela dizia precisar de espaço. A maioria tinha sido cobertura. Depois veio o parágrafo final. Tem mais uma coisa que você merece saber. O Rodrigo e a Sabrina são absolutamente seus filhos. Quero ser honesta com você sobre algo. Anos atrás, quando eu não tinha certeza, eu fiz testes de DNA sem te contar. Coletei amostras discretamente, de escovas de cabelo, sem que ninguém soubesse. Os resultados foram definitivos. Eles são seus filhos, completamente. Achei que você deveria ter certeza sobre isso, pelo menos, mesmo que não tenha mais nada pelo que me agradecer. Ela tinha feito testes de DNA secretos nos meus filhos porque não tinha certeza se eram meus. A traição era tão completa, tão profunda, tão metodicamente calculada, que me tirou o fôlego. Mas enquanto eu estava sentado no meu escritório naquela noite, relendo o e-mail pela segunda vez, percebi algo importante. Isso não era a Cláudia finalmente buscando absolvição. Era o lance final dela, uma última tentativa de entrar na minha cabeça, de me fazer duvidar de cada memória, de me fazer sentir o maior idiota que já viveu. Ela queria que eu ficasse acordado à noite questionando cada momento de felicidade que a gente tinha compartilhado, me perguntando se alguma coisa disso tinha sido real. Em vez disso, senti algo completamente diferente. Cada fio de culpa que eu vinha carregando pelo nosso casamento fracassado, a dúvida sobre se eu tinha sido frio demais ou consumido demais pelo trabalho, a autocrítica sobre se eu tinha sido inflexível demais, tudo se dissolveu naquele momento. A Cláudia não tinha sido prejudicada pelas circunstâncias, pelas minhas longas jornadas, pela distância e pelo descuido. Ela tinha escolhido isso. Deliberada e consistentemente, por 14 anos. A mulher por quem eu tinha me apaixonado, a mulher com quem eu achei que tinha me casado, ela nunca tinha existido de verdade. Apaguei o e-mail sem responder e dirigi até em casa. Pai, o senhor tá diferente hoje à noite, disse a Sabrina quando eu entrei. Diferente como? Perguntei. Mais leve, ela disse. Como se o senhor não estivesse mais carregando algo pesado. Ela estava certa.
Pela primeira vez desde aquela noite de outubro em que eu tinha ouvido uma risada atrás de uma porta entreaberta e subido as escadas sem querer saber o que ia encontrar, eu me sentia completamente em paz. Eu tinha lutado pelos meus filhos, protegido tudo que eu tinha construído, e me recusado a deixar que as escolhas da Cláudia me definissem. Alguns homens poderiam ter sido destruídos ao descobrir o tamanho real da traição da ex-mulher. Eu vi como a prova definitiva de que eu tinha tomado a decisão certa, que meus filhos e eu estávamos exatamente onde precisávamos estar. A Cláudia pensou que estava desferindo o golpe final com aquele e-mail. Em vez disso, ela me deu a única coisa que eu não sabia que ainda precisava. Certeza absoluta.